Fala galera, tudo tranquilo? Então, sou o professor Eric e vamos aqui no canal Física em Foco, a parte 1 do nosso aulão para o Enem de 2022 em Física. Vamos ver aqui os principais tópicos que vocês podem ser cobrados aí das 15 prováveis questões de física dentro da prova de Ciências da Natureza. Nessa primeira parte, galera, nós vamos estudar ondulatória, ondas. Na parte 2, que quando sair vai estar aqui na descrição do vídeo, a gente depois vai ver eletricidade, termologia e mecânica. Então vai ter bastante conteúdo durante essa semana para tu revisar os tópicos mais importantes para a tua prova do Enem. Nós vamos nos basear aqui, pessoal, nas competências e habilidades. Não sei se tu sabia, mas a prova de Ciências da Natureza, como todas as provas do Enem, tem uma lista de competências e habilidades que, resumidamente, poderia ser, vamos dizer, os raciocínios que tu tem que ter para resolver as questões. Através dessa lista de competências e habilidades, a gente pode trazer para ti, com toda certeza, os tópicos que em toda prova são cobrados e, claro, nesse ano não será diferente. Pois então, galera, sem mais delongas, vamos aqui ver ondulatórios, principais conceitos que vão cobrar de ti em ondulatória. E eu começo, né, galera, falando aqui de uma classificação que nós temos entre as ondas, que podem se dividir em dois tipos, aqui na física clássica: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas ondas em que elas não se propagam no vácuo, precisam de matéria para se propagar. E já as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que podem se propagar no vácuo, porque elas funcionam na base de oscilação de um campo elétrico e de um campo magnético. E dentro dessa classificação de ser uma onda mecânica ou eletromagnética, a gente pode ter também ondas transversais e longitudinais. Qual é a diferença? Veja só aqui essas duas animações que estão aparecendo aí para ti. As ondas transversais são aquelas ondas que, olha só o que acontece aqui, ó. Isso aqui são como se fossem moléculas de um meio, tá? Então, se tu notar, as moléculas elas estão vibrando, ó, para cima e para baixo. No entanto, a onda se propaga, veja aqui, ó, horizontalmente. Então, a direção de vibração do meio é diferente da direção de propagação da onda. Isso que nós chamamos de uma onda transversal. Já aqui na onda longitudinal, olha o que acontece, ó. As moléculas vibram na esquerda para a direita horizontalmente e a onda também se propaga horizontalmente. Então, a direção de vibração do meio é a mesma direção da propagação da onda. Isso nós chamamos de uma onda longitudinal. As ondas mecânicas podem ser tanto transversais quanto longitudinais, ok? Já as ondas eletromagnéticas somente são transversais. A gente pode citar como exemplo, só para ficar claro para ti, ondas numa corda, por exemplo, se eu pegar uma corda, estico uma corda e começo a balançar ela, eu estarei fazendo ali uma onda transversal. Já uma onda longitudinal, o principal exemplo, claro, é o som. E aqui nós temos também, galera, olha só, a lista de todas as ondas eletromagnéticas, ok? Professor, eu tenho que saber isso? Sim, tens que saber isso. Já foi cobrado no Enem que tu soubesse diferenciar as ondas eletromagnéticas. Isso está dentro, tá? Das competências e habilidades. Mas calma, posso te ajudar aí a memorizar todas as ondas eletromagnéticas, que são, vamos lá, rádio, microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama, beleza? Bizuzinho para tu gravar aqui, Ramilux G. Ramilux G é o espectro das ondas eletromagnéticas, ok? Por que elas estão organizadas assim? Antes a gente falar isso, cabe te lembrar que, ó, luz visível, dentro do espectro da luz visível nós temos todas as cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que também tem macete para isso daqui, é o VLA-VAV. Bom, galera, as ondas eletromagnéticas, elas se organizam assim porque elas seguem uma ordem de crescimento de frequência e também de poder de penetração que cresce aqui de cima para baixo, ok? Então, as ondas de rádio são as ondas de menor frequência e conforme a gente vai descendo, a frequência da onda vai aumentando. Inclusive, é isso que define as ondas, tá? Se perguntarem isso numa questão. O que caracteriza cada uma dessas ondas aqui do espectro eletromagnético é a sua frequência.
Então, aqui em cima, ondas de menor frequência. Conforme a gente vai descendo, as ondas ficam com maior frequência. E o seu comprimento de onda, né, que é o lambda, ele cresce ao contrário, ele cresce de baixo para cima, ok? Então, o raio gama, que está aqui embaixo, são ondas pequenas, tá? Elas ficam mais ou menos assim, ondas pequenas, mas com alta frequência. E já o rádio ficaria mais assim, ó, ondas grandes e com baixa frequência, ok? Isso também causa um aumento no poder de contorno, que a gente vai ver que é a famosa difração das ondas. As ondas que estão aqui em cima, elas conseguem contornar obstáculos mais facilmente do que as ondas que estão ali embaixo. Tranquilo? Todas as ondas, galera, isso é importante salientar, todas essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam com a mesma velocidade no vácuo, ok? Até porque, como a gente vai revisar daqui a pouco, a velocidade de uma onda é dependente do meio onde ela se propaga. Então, se todas as ondas se propagam no mesmo meio, elas têm a mesma velocidade. Novamente, o que diferencia as ondas eletromagnéticas é a sua frequência. Tranquilo? Anotou aí? Bom, galera, e depois da gente ver essa parte mais classificatória aqui das ondas, vamos ver a principal equação, a equação mais importante que nós temos aqui na ondulatória, que é essa daqui, né? A equação da velocidade de propagação. Velocidade de propagação de uma onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a sua frequência, o famoso V lambda F, certo? Então, como eu tinha falado aqui para ti, ó, a velocidade de propagação ela é determinada pelo meio e pelas condições do meio. O que seriam as condições do meio, professor? Temperatura, densidade, entre outras coisas. Beleza? Já, pessoal, a frequência da onda, veja só. Quem determina a frequência é a fonte da onda. O que seria a fonte da onda, professor? É quem produz a onda, certo? Por exemplo, você pega uma corda, eu estico a corda e eu balanço a corda, né? Quem determina a frequência sou eu sou a fonte da onda, certo? Eu que determino quantas ondas por segundo que eu executo ali. Beleza? Essa equação também pode ser escrita da seguinte forma, ó, porque existe uma relação entre a frequência e o período, que é essa daqui, ó. A frequência de uma onda é o inverso do período. Qual é a definição de cada um, né? A frequência me diz quantas ondas por segundo que eu faço, tá? Até por isso que a unidade de frequência é chamada de Hertz. Hertz significa ondas por segundo. Então, se uma onda tem uma frequência de 10 Hz, ela forma 10 ondas por segundo. E o período da definição é o tempo para formar uma onda. Beleza? Então, um é o inverso do outro. Então, se a frequência é 10 Hz, o período vai ser 1 sobre 10, ou 0,1 segundos, para formar uma onda. Tranquilo, pessoal? Tanto a frequência, veja bem, quanto o período são determinados pela fonte, ou seja, por quem produz a onda. Outro elemento da onda, pessoal, que também é determinado pela fonte é a amplitude, né? Lembrando o que é amplitude, ó. A gente pega uma onda, corta ela ao meio, é essa medida aqui, ó, da metade até uma crista, ou também da metade aqui até o vale, essa medida é chamada de amplitude, que na física clássica tem a ver com a energia transportada pela onda. Maravilha? Então, claro, essa equação aqui não pode faltar para ti na tua prova do Enem. Ok? Antes da gente seguir, um lembrete aqui. Tá gostando da aula? Te inscreve no canal aqui, ó. Tô toda hora pedindo aqui, ó. Tá aparecendo aí para ti desse lado, né? Te inscreve aí no canal, clica no sininho das notificações. E se tu está gostando, não custa nada, né? Deixa o teu like aí, fortalece o soro. Maravilha? Galera, vamos agora, dentro de ondulatória, revisar os fenômenos ondulatórios. É uma questão também clássica da prova do Enem, uma questão que não costuma ser difícil, é uma questão mais fácil, e se tu conhece a TRI, como é que funciona, né? A elaboração da nota do Enem, tu sabe que as questões fáceis são aquelas questões que vão pontuar mais, tu deve acertar elas para depois acertar as questões mais difíceis. Vou te mostrar aqui, tá? Todos os fenômenos e depois a gente também vai fazer algumas questões para exemplificar isso para ti. Beleza? Mas antes, então, vamos relembrar cada um dos fenômenos ondulatórios. Vamos lá, segue comigo. Vamos começar aí pelo fenômeno da reflexão. Olha só o que vai ser o fenômeno da reflexão. Eu vou mostrar aqui para ti agora, veja só, numa tela cheia, aqui o fenômeno da reflexão. Então, isso que nós temos aqui é um espelho,
e eu tenho aqui um laser, ok? E aí eu estou agora jogando laser nesse espelho. E ele está sendo refletido, certo? E aí um olho chega ali e pum, recebe esse laser. Muito bem, galera. Como é que funciona no caso a reflexão é da luz, né? Então a gente traça aqui uma chamada reta normal. E dentro dessa reta normal, que é uma reta perpendicular à superfície, eu traço dois ângulos, o chamado ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. O que acontece aqui na reflexão? Esses ângulos, se for uma reflexão regular, é claro, devem ser iguais. Maravilha? Isso, no caso, é reflexão para a luz. Beleza, galera? Bom, a gente também pode ter aqui reflexão em cordas. Vou mostrar também em tela cheia para tu ver como é que funciona a reflexão em cordas. Olha só, em cordas, galera, aqui é uma pessoa, né, que está segurando uma corda. Ela vai fazer aqui uma onda, um pulso nessa corda. Só que ali a gente tem uma extremidade livre. O que seria uma extremidade livre? É um anel que pode subir e descer. Quando essa pessoa faz a onda, veja só o que acontece aqui. Claro que aqui não é, né, exatamente assim, mas é para te passar a ideia. Veja que a onda estava se propagando, né, por cima, e quando ela sofre a reflexão, ela volta por cima também, ok? Agora, olha só o que vai acontecer quando a gente colocar ali, vamos trocar e colocar uma extremidade fixa ali, ok? Por exemplo, uma parede. Quando a pessoa fizer a onda aqui nessa parede, ela está vindo por cima e volta por baixo. Isso que acontece numa extremidade fixa. Esse caso, galera, a gente vai dizer que houve uma inversão na fase da onda, tá? A que fase, nesse caso aqui, onda em corda, tu pode pensar como o eixo por onde a onda está se propagando. Então, estava indo por cima e volta por baixo. Aqui, então, nós temos uma reflexão onde inverteu-se a fase da onda, né? O eixo onde ela se propaga. Beleza? Então, assim que funciona a reflexão nas ondas com cordas. A reflexão, pessoal, é importante salientar aqui. Não vai mudar nem a velocidade, não muda a frequência da onda, nem o comprimento de onda. O que pode mudar na reflexão é a fase por onde a onda se propaga. Maravilha? Vamos agora aqui ao próximo fenômeno ondulatório, que é o fenômeno da refração, que basicamente vai ter a ver com uma mudança de meio da onda, porque refração é mudar a velocidade da onda, que depende do meio. Vou botar aqui, só para te exemplificar, uma refração com som. Aqui é um alto-falante e aqui eu tenho ar e água, beleza? Esse alto-falante vai produzir aqui um som no ar que vai mudar de meio indo para a água. Repare, olha só a diferença da onda indo do ar para a água. Duas coisas que eu quero salientar contigo. Note que no ar a onda é mais devagar, ou a velocidade é menor, tá? E a onda em si, o tamanho da onda também é menor. Beleza? Então, note o seguinte, ó, na refração, se a gente pega a equação ó, V igual a lambda F, a definição de refração é a onda mudar de velocidade. Então, por definição mesmo do fenômeno, a velocidade muda. Só que se eu notar aqui, tem outra coisa que muda também, que é o lambda, que é o tamanho da onda, né, o comprimento de onda. E esses dois caras aqui são diretamente proporcionais. Tranquilo? São proporcionais. Tem um elemento da onda que não vai mudar na refração, que é a frequência. Maravilha? A frequência permanece constante durante a refração. Beleza? Aqui no caso, nós tivemos refração com som. Mas claro, refração pode acontecer com outras ondas também. Um exemplo muito conhecido de refração, galera, é refração no caso da luz. Olha só, como é que funciona refração com a luz, tá? A gente pega aqui, por exemplo, um copo com água, um laser, né? Eu vou produzir aqui um raio de luz e veja que a luz ela sofre, percebendo aqui ó, um desvio na sua trajetória quando passa do ar para a água, né? Isso que é refração com a luz. Beleza? Por isso que, por exemplo, quando tu pega uma caneta e tu bota uma caneta num copo com água, tu vê ela meio que quebrada, porque ocorre esse desvio na trajetória da luz, tá? Bom, galera, dentro da refração ainda, a gente tem uma lei matemática para descrever esse fenômeno da refração com a luz. Como é que é essa lei? É a chamada lei de Snell. Aqui eu tenho um raio de luz que foi do ar para a água. Eu vou traçar aqui uma reta normal entre essa interface de separação das duas superfícies, né, que é uma reta perpendicular. Vou pegar dois ângulos, veja aqui, ó, θ1 e θ2, que são os ângulos chamados ângulos de incidência e ângulo de refração.
E como é que é a lei de Snell? É essa equação que tu vês aí. N1 seno θ1, N2 seno θ2, onde o N1 e o N2 são, respectivamente, os índices de refração, né, do meio incidente e do meio refratado. Tranquilo? Índice de refração, o cálculo, é difícil nem cobrar o cálculo só do índice de refração, tá? Mas seria isso aqui, ó. É C sobre V, onde C é a velocidade da luz no meio, que nós estamos estudando, e V é, C é a velocidade da luz no vácuo, e V é a velocidade da luz no meio em que nós estamos estudando. Tranquilo? Essa é a refração para a luz. Cabe salientar aqui também que sempre no meio com mais índice de refração, que nessa comparação aqui, onde nós estamos aqui em cima com ar e embaixo com água, no meio com mais índice de refração é sempre onde a luz está mais próxima da normal e também onde ela se propaga com menos velocidade. Tranquilo? Essa é a refração para a luz. E a refração da luz também, galera, ela tem uma aplicação interessante, que vai ser essa animação que vai aparecer para ti agora. Veja só, aqui eu tenho então agora o contrário do que tu estava vendo antes. É a luz indo da água para o ar, certo? Então veja que ela está, a luz, ó, isso aqui é um raio de luz, se afastando da normal. Agora veja só que interessante, o que aconteceria se eu pegasse esse raio incidente e olha o que eu estou fazendo. Eu estou afastando ele cada vez mais da normal. Ó, eu vou afastando ele da normal. Eu vou afastando tanto ele da normal que vai chegar algum momento que vai acontecer isso aqui. Ó. Ele se afastou tanto da normal que ele acabou sendo refletido de volta para o meio incidente. Esse fenômeno aqui nós chamamos de reflexão interna total. Tá? É um fenômeno bem interessante. Quando aparecer cálculo com isso aqui, ó, pode ser que apareça um cálculo com o seno do ângulo limite. Tá? O que seria esse ângulo limite? É o ângulo limite para acontecer refração. Tá? Que seria quando ocorre essa situação aqui. Ó. Um raio de luz incidindo assim, por exemplo, e aí, quando ele for refratado, ele é refratado assim. Ó. Tá? Ele é refratado assim, ou seja, formando 90 graus com a reta normal. Beleza? O cálculo está aí, ó, N2 sobre N1, onde o N2 seria o índice de refração do meio refratado e o N1 do meio incidente. Maravilha? Isso ocorre, por exemplo, em fibra ótica, tá? Não sei se tu sabe, mas muitas pessoas têm internet por fibra ótica, né? Que é por cabo. Então a fibra ótica ela funciona assim, ó, um cabo, né? Bem comprido, e aí são dois materiais nesse cabo. Até eles chamam de núcleo e revestimento, esses dois materiais, certo? Então aí a radiação é incidida na parte interna e ela vai sendo refletida várias vezes aqui, ó, dentro da parte interna. Tranquilo? Então é uma aplicação também desse fenômeno aqui da reflexão total. Certo, galera? Uma informação interessante. Esse fenômeno aqui, ó, da luz só refletir, né, de um determinado meio, só ocorre no meio com mais índice de refração. Tá? Então, nessa nossa comparação entre ar e água, por exemplo, nós só temos a reflexão quando a luz estiver se propagando na água. Não ocorre o contrário no ar. Da mesma forma aqui, ó, na fibra ótica, a gente tem que ter esse material aqui, que é o núcleo, né, o que está ali dentro, com mais índice de refração do que o material que está revestindo ali, tá? Para que ocorra esse fenômeno. Tranquilo, galera? Seguimos então, fenômenos ondulatórios. Próximo fenômeno agora será o fenômeno da difração. O que vai ser o fenômeno da difração? Vamos lá. O fenômeno da difração vai consistir quando uma onda qualquer, tá? Isso pode acontecer com qualquer onda, fizer isso aqui, ó. Ela contornar um obstáculo. Aqui você está vendo uma difração, no caso com a luz, né? A luz está contornando um obstáculo. É uma lanterna produzindo luz que contorna o obstáculo. Olha que bonito como que ocorre a difração. Aqui, galera, essa é uma forma também de a gente representar uma onda, tá? Cada risquinho que tu vê aqui, é uma crista, tá? Da onda, uma forma de a gente representar. Teve um cara chamado Huygens, que ele estudou ondas, e ele conseguia representar as ondas dessa forma aqui também. E uma coisa interessante, note, ó, a onda, quando ela sofre a difração, antes ela se propagava só numa única direção, tá vendo, ó? E depois que ela contorna o obstáculo, ela consegue, ó, bem bonitinha, se propagar em várias direções. Também ocorre um desvio na trajetória da onda
quando nós temos esse fenômeno da difração, certo? Outra situação também, olha só, não sei se acontece contigo, às vezes tu tem, sei lá, um vizinho, né, perto aí da tua casa, e aí o vizinho está produzindo barulhos e tudo mais, e aí tu consegue então ouvir, né, os barulhos desse vizinho, né, ou por exemplo aqui uma pessoa, né, consegue ouvir o choro aqui da sua criança. Isso ocorre também por causa da difração. Só um cuidado aqui, galera, dentro da difração, tá? Qualquer onda pode sofrer difração, qualquer onda. Mas existe uma condição que deve ser satisfeita para que uma onda sofra a difração. Que condição é essa, tá? O lambda, que é o comprimento de onda, até se eu voltar aqui para tu ver, ó, o lambda, que é o comprimento de onda, tem que ser, não precisa ser igual, mas precisa ser da mesma ordem de grandeza do tamanho aqui, ó, do obstáculo que vai ser contornado, tá? Então aqui, ó, vamos botar aqui, ó, claro que aqui está animado, né? Mas o lambda, que é a distância entre duas cristas, né, o comprimento de onda, ele precisa ser da mesma ordem de grandeza que o tamanho aqui da fenda que a onda vai contornar, certo? Caso contrário, não ocorre a difração, beleza? É por isso que, por exemplo, a luz, dificilmente a luz ela vai contornar obstáculos assim do nosso dia a dia, né? Porque a luz ela tem um comprimento baixo, da ordem de nanômetros, fica ali 500, 600, 700 nanômetros. Então ela não consegue, no nosso dia a dia, contornar obstáculos, tá? Já o som, no geral, consegue. Inclusive, se tu pegar o som, a gente tem o som grave e o som agudo, né? O som grave é o som de maior comprimento de onda. Então, ele vai ter maior facilidade para contornar obstáculos por ter maior comprimento de onda, tá? Então, não esquece dessa condição para que uma onda difrate contorne obstáculos. O lambda, comprimento de onda, tem que ser de um tamanho parecido do tamanho da fenda. Beleza? Então tá, galera. Fomos então mais um fenômeno está visto. Vamos agora, depois da difração, vamos ver agora o fenômeno da interferência. No que vai consistir o fenômeno da interferência? Interferência vai ser o encontro de ondas, certo? Por exemplo, aqui a gente pode ter dois tipos de interferência, né? A construtiva e a destrutiva. Aqui essas duas pessoas que seguram uma corda vão produzir uma onda, tá? E aí essas ondas, elas vão estar em fase, no caso aqui. Então a gente vai ter um encontro de crista com crista. E a gente pode notar que quando isso ocorre, ó, vou passar de novo para te ver, as amplitudes das ondas se somam. E isso é o que a gente vai chamar de uma interferência construtiva. Maravilha? Se fosse vale com vale, também daria uma interferência construtiva, tá? Onde as amplitudes se somam. Já quando acontecer isso aqui, ó, uma crista se encontrando com um vale, isso a gente vai ter daí uma interferência que a gente vai chamar de destrutiva, tá? Aqui no caso as ondas estão, a gente chama de em oposição de fase, certo? Então interferência pode ser desses dois tipos, construtiva e destrutiva. A gente pode encontrar interferência, por exemplo, isso aí é uma questão interessante, né? Nos fones de ouvido canceladores de ruído, não sei se tu já viu eles, ou até se tu tem um deles, é um fonezinho que ele capta o ruído externo, que chega nele, aí ele vai emitir um som de mesma frequência, só que numa fase oposta, para daí que a gente tenha só um encontro de crista com vale, gerando uma interferência destrutiva, e aí a pessoa que está aqui com o fonezinho fica lá, tranquilinha, não ouvindo nada. É uma aplicação, no caso, né, do fenômeno da interferência. Maravilha, galera. Uma aplicação interessante, tá, desses dois últimos fenômenos que nós vimos é esse experimento aqui. É o chamado experimento de Young. Por que eu trouxe aqui esse experimento, tá? Esse experimento, na verdade, ele está incluso dentro de um debate que já foi tema de questões do Enem, que é sobre a natureza da luz. Ao longo da história da ciência, debateu-se muito sobre o que é a luz, né? Será que a luz ela é uma onda? Será que é uma partícula, né? E esse experimento aqui, ele vai dentro da linha de que a luz é uma onda, tá? Ele comprova que a luz pode se comportar como uma onda. Basicamente, como é que funciona esse experimento de Young, tá? A gente vai ter uma fonte de luz, ok? E essa fonte de luz, veja só aqui ó, nessa figura, deixa eu botar em tela cheia para te ver melhor, ela vai encontrar duas fendas, tá? Aqui e aqui. E aí ela vai contornar essas duas fendas. Então perceba que aqui a gente já tem ó, uma aplicação do fenômeno da difração.
né? Porque a luz contornou, no caso, duas fendas, né? Então foram duas difrações. Só que daí o que que acontece, ó? Isso o princípio de Huygens explica. A luz que contorna essa primeira fenda, a gente pode considerar que é como se fosse uma nova fonte de luz e aqui uma outra fonte de luz. E aí, se a gente notar, a gente tem várias regiões aqui, ó, onde a luz que contornou a primeira fenda cruza com a luz que contorna a segunda fenda. Então, gerando aqui o fenômeno da interferência. E aí uma coisa interessante, se tu coloca um anteparo, né, que é uma parede, aqui no final, tu vai observar o seguinte padrão. Existem regiões, por exemplo, aqui, ó, iluminadas, né, bem claras, com muita luz, alternando-se com regiões escuras aqui, quase sem luz. Ou seja, aqui, nessas regiões bem claras, é um indício de que ocorreu ali uma interferência construtiva. E já nas regiões escuras, um indício de que ocorreu interferência destrutiva. Maravilha. Deixa eu agora tomar uma água aqui. Então, o experimento de Young, ele vai comprovar que a luz ela se comporta como uma onda, justamente porque somente ondas podem fazer difração e interferência. Maravilha? Mas cuidado, a luz não é só uma onda. Hoje em dia, nós sabemos que a luz pode ser onda ou partícula, dependendo da situação. Por exemplo, lá no efeito fotoelétrico, que nem deveria ser cobrado no Enem, apesar de já ter sido cobrado, porque é física moderna, efeito fotoelétrico que é quando a luz incide num metal e arranca elétrons desse metal, a gente considera que a luz é uma partícula. Beleza? Aqui já no experimento de Young, vamos considerar a luz como uma onda. A luz pode ser as duas coisas, não ao mesmo tempo. Uma hora ela pode ser onda, outra hora partícula, mas pode ser as duas coisas. Maravilha? Então tá aí, galera. Mais um fenômeno ondulatório visto. Qual que é o nosso próximo fenômeno? Esse aqui, tá? Que na verdade não deixa de ser uma aplicação da refração, que vai ser a dispersão da luz. Esse aqui é clássico, galera. Esse fenômeno aqui, tu vai ter principalmente nesse experimento aqui, onde tu incide luz branca num prisma de vidro, né? A luz branca, na verdade, é composta por todas as cores. Chega aqui, como cada cor vai ter um índice de refração diferente aqui no vidro, elas vão sofrer desvios diferentes, e aí depois que a luz ela passa então pelo vidro, ela se divide em todas as cores, aquelas mesmas do Vlavav, certo? Percebendo aqui ó, que o vermelho é o que menos desvia e o violeta é o que mais desvia. Isso já caiu várias vezes em anos diferentes no Enem, certo? É esse fenômeno aqui que vai causar, por exemplo, o arco-íris, certo? É uma aplicação também do fenômeno da dispersão da luz. A diferença, galera, é que no caso do arco-íris, veja só, o que causa a dispersão não vai ser, no caso, um prisma de vidro, mas vão ser gotas de água. E outra coisa interessante de mencionar é que, no caso da formação do arco-íris, a luz ela não sai direto, tá? Da gota de água. Olha só o que acontece ali, ó. Vê se tu consegue ver, ó. Tá vendo que a luz ela entra aqui, ó, na gota de água, ela sofre a dispersão, tá? Se divide nas cores, mas ela ainda é refletida lá dentro da gota de água para depois sair. Sim, ocorre uma reflexão aqui interna, tá? Aquela mesma reflexão total e depois ela sai. Aí isso acontece porque aqui ela deve incidir com um ângulo maior do que aquele ângulo limite que a gente falou ali, a gente mencionou ali, certo? E aí uma coisa interessante que a gente pode notar então é o seguinte, ó, imagina que uma pessoa, né, vendo ali as cores do arco-íris, tá? A luz solar está vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, o Sol está aqui. Então, como ocorre uma reflexão antes da luz sair da gota de água, perceba que para a gente ver o arco-íris, então a gente deve enxergar na direção oposta aonde está o Sol. Né? Exatamente isso, porque ocorre uma reflexão dentro da gota de água antes dela sair. Beleza? Então tá aí a dispersão da luz, outro fenômeno interessante. Próximo fenômeno, esse aqui também já caiu algumas vezes, que é o efeito Doppler. Vamos lá, galera, no que é o efeito Doppler? Aqui eu tenho mais uma animação para te ilustrar. Um carro, por exemplo, que está buzinando, vai passar aqui pela tua tela, olha só que interessante, né? Esses círculos que tu está vendo ali seriam, né, a onda sonora, né, da buzina do carro passando por ti. Então agora eu vou congelar, olha só que bonitinho, um momento aqui da passagem do carro e vou colocar aqui dois observadores. Olha só que interessante. Um que está à tua direita, a fonte da onda, que no caso é o carro, está se aproximando dele, e outra fonte está se afastando dele. Beleza?
Bom, o que podemos notar? Esses dois caras não vão ouvir o mesmo som, tá? Eles vão ouvir sons com características diferentes. Por exemplo, esse camarada aqui, ó, que a fonte está se afastando dele. Perceba que a onda que chega nele são ondas de maior comprimento de onda, certo? Ondas maiores, mais afastadas, mas em compensação com menor frequência, certo? Estão chegando cada vez menos ondas por segundo ali nele, porque justamente a fonte vai estar se afastando dele, beleza? Enquanto que do outro observador, que é esse aqui, então o que vai acontecer? Ele vai ouvir ondas sonoras menores, ó, ondas menos espaçadas entre si, porque a fonte está se aproximando dele, mas em compensação ele vai ouvir um som de maior frequência, certo? Uma vez que chegam mais ondas por segundo ali nele. E aí, na prática, o que acontece? O observador que está se afastando da fonte, que é esse aqui à esquerda, vai ouvir um som mais grave, e o observador que está se aproximando da fonte vai ouvir o som mais agudo. Tranquilo? Esse é o fenômeno do efeito Doppler. Ambos percebem um som, isso é importante salientar aqui, ambos percebem um som com a mesma velocidade, né? Porque a gente sabe que a velocidade do som e de qualquer onda depende só do meio por onde se propaga a onda. Maravilha? Então, ambos ouvem um som com a mesma velocidade. O que vai mudar na percepção dos dois é a frequência e o lambda. Outra coisa, galera, para que ocorra esse fenômeno que é o efeito Doppler, a gente não precisa que necessariamente a fonte esteja em movimento e os observadores parados, tá? Eu poderia ter, ao invés da fonte em movimento, a fonte poderia estar parada e os observadores se aproximando ou se afastando, tá? A condição para que ocorra o efeito Doppler é ocorrer aproximação ou afastamento, independente de quem esteja em movimento, seja a fonte ou o observador. Beleza? Mais o fenômenozinho então visto. Vamos agora para a polarização. Chuto, não sei, parece que esse ano vai aparecer polarização na prova do Enem. Não sei, vamos ver. Aqui, se tu notar, aparece para ti uma imagem aqui, tá? Um gifzinho desse fenômeno da polarização, ok? O que acontece numa polarização, galera? Olha só que interessante aqui, ó. Aqui a gente tem a imagem, na verdade é uma animação, né? Onde tu tem uma onda, que pode ser uma onda eletromagnética, tá? Tu pode pensar isso, tá? Então uma onda eletromagnética transversal, tá vendo que ela tá vibrando em duas direções aqui, né? E aí a gente coloca no caminho aqui dessa onda, ó, uma coisa chamada filtro polarizador, tá? O que é isso? Ele vai selecionar a direção de vibração da onda. Veja só o que acontece, ó. No caso aqui, ele só permite a passagem de onda que está vibrando na vertical, ó, de cima para baixo. Ele não permite a passagem da onda que vibra na horizontal, que é essa verde aqui, ó, tá? Isso que é o fenômeno da polarização. A gente altera, seleciona a direção de vibração de uma onda. Na polarização, galera, a gente sempre vai acabar também diminuindo a intensidade da onda, tá? Então aqui é uma onda que a gente diz que é não polarizada e quando passa para cá, vira uma onda que é polarizada, ok? Selecionada a direção de vibração. A aplicação interessante da polarização é o óculos de sol, óculos escuro, sério. O que acontece aqui no óculos de sol é o fenômeno da polarização, tá? O que acontece, galera? A luz solar, ela é uma luz não polarizada. Então, a gente representa geralmente assim, ó, ela chega vibrando em várias direções, na verdade, tá? Então, é uma onda que os campos elétricos e magnéticos, né, vibram em várias direções. Só que aqui, no óculos de sol, a gente tem filtros de polarização aqui nas lentes. Aqui eu estou só exemplificando, tá? Não necessariamente é assim. Em que eles vão selecionar a direção de vibração da onda. Aí a onda da luz solar incide aqui e só passa, por exemplo, aqui onda que vibra também na vertical, ou seja, para cima e para baixo, certo? E a gente acaba diminuindo aí a intensidade dessa onda. Então, olha só, cuidado. O que causa a diminuição na intensidade da onda, no caso do óculos de sol, não é reflexão, tá? Claro que ele reflete a luz também, mas o que causa isso é a polarização. E outra coisa interessante, se eu pegasse essa luz que já está polarizada e eu colocasse nela um outro filtro posicionado na horizontal, veja que aqui daí não passaria mais onda, né? Então a gente não teria mais a onda, tá? Sem onda.
É um experimento interessante de se fazer, tá? Você pode pegar dois filtros polarizadores, um formando 90 graus com o outro, então acaba não tendo nada, tem escuro ali, tá? Que aí não passa nenhuma onda. Maravilha? Então aí esse é o fenômeno da polarização. E para a gente fechar, galera, os fenômenos ondulatórios e vamos fazer também algumas questões. Vamos ver então a ressonância. É um fenômeno tranquilo, tá? Ressonância, um sinônimo tu pode pensar que é estar em sintonia, né? Como é que ocorre a ressonância? Na verdade, até a ressonância é uma aplicação da interferência, tá? Ela ocorre quando as frequências de dois meios oscilantes são iguais. A principal aplicação aparece aqui para ti, ó. Quebrar uma taça de vidro com um som, né? O que acontece? A gente tem uma onda sonora, tá? Vamos fazer aqui um alto-falante, tá? Que produz som numa determinada frequência, beleza? Aí vamos supor, o que acontece? Que a frequência do som é de 500 Hz, ok? Só que quando a gente pega uma taça de vidro, que é composta, obviamente, por moléculas, as moléculas não estão paradas, as moléculas estão em agitação, certo? Então aí essas moléculas, elas têm uma certa frequência de agitação e cada material tem o seu. Inclusive essa frequência é chamada frequência natural de vibração. Se essa frequência de vibração das moléculas de vidro for igual à frequência da onda sonora, né, vamos imaginar aqui que são duas ondas, tá? Se eu sobrepor uma onda em cima da outra, a gente vai notar que em todo momento a gente terá o encontro de crista com crista e de vale com vale, certo? Gerando uma onda que vibra com muita amplitude, beleza? Isso que é ressonância. E aí, na prática, o que acaba acontecendo, né? As moléculas de vidro absorvem toda essa energia da onda sonora, elas vibram então com muita amplitude e acaba quebrando aí o vidro. Então é possível sim quebrar uma taça de vidro com o som. Esse fenômeno é a ressonância. Vamos agora então para questões. Vamos resolver questões sobre ondas para a gente ver como são questões relativamente tranquilas, tá? Quando abordam sobre ondas. Veja só essa primeira questão aqui. Eu coloquei para ti, só para a título de curiosidade, ó, qual é a habilidade aqui, ó, que fala abertamente sobre ondas, ó. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios, ó. Ele fala abertamente, ó, fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando a seu uso em diferentes contextos. Então, cai ondas certamente em toda a prova do Enem. Bom, vamos ver. Veja que essa é uma questão que provavelmente é considerada fácil, sem a gente ler ela, né, pela TRI, porque ó, uma questão curta, teórica, né, aqui bem tranquila, sem conta nenhuma. Então, geralmente é um padrão de questão fácil. Vamos começar a ler ela pela última frase, para a gente ver o que ele está buscando aqui. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório D. Então veja aqui, ó, clássica questão de fenômenos, tá? Onde a gente tem aqui ó, que identificar qual é o fenômeno ondulatório, né, que ele está tratando na questão. Aqui são os nomes que a gente já viu, ó, difração, dispersão, flexão, refração, polarização. Vamos ver só o que ele diz ali, ó. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na horizontal. Ó, aqui, principalmente aqui nessa parte, ele entrega que o fenômeno emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na horizontal. Pô, então aqui ele está selecionando, né, a direção de vibração da onda. O que é isso aqui? Bom, fenômenozinho da polarização. Bem na cara aí, letra E para essa questão. Tranquilo? Então, questãozinha de fenômenos ondulatórios, tu não pode perder. É uma questão que costuma ser bem tranquila. Vamos essa daqui agora sobre as características das ondas, tá? Vamos ver aqui, ó, essa questão aqui, começando a ler por aqui, ó. Essas componentes harmônicas apresentam iguais. E aqui tem a imagem aqui das ondas, né? Então, componentes harmônicas, se a gente notar, ó, são essas três aqui que ele quer analisar, tá? Vamos lá, vamos ler aqui, ó. As notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta três componentes harmônicas e a composição resultante, construídas na mesma escala para um instrumento sonoro. Essa composição carrega uma
assinatura sônica ou timbre do corpo que a produz. Tá? E ele pergunta o que essas três componentes harmônicas apresentam de igual. Bom, se a gente notar aqui, ó, vamos ver amplitude. Se a gente pegar e ver aqui, ó, claro que está bem, né? Bem pequenininho, ó. Vamos tentar dar um zoom aqui, ó. Se eu contar, ó, quantos quadradinhos que tem aqui de distância, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Tá? Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas têm a mesma amplitude, que no caso é de 2 unidades, tá, galera? Então, a amplitude delas é a mesma, beleza? E a velocidade também, porque lembra, a velocidade de uma onda depende do meio por onde ela se propaga. Então, se o som, não importa se eu tenho notas musicais diferentes, se o som está se propagando no ar, a velocidade vai ser a mesma, tá? Para qualquer nota musical. Então, o que é igual é a amplitude e a velocidade, beleza? O comprimento de onda, se a gente comparar elas aqui, ó, claramente não vai ser igual para elas, ó. Elas têm diferentes comprimentos de onda, no caso aqui o A tem maior comprimento de onda e o C menor comprimento de onda. E a frequência, obviamente, também não vai ser, no caso vai ser o contrário, né? O A, ele tem menor frequência, são menos ondas formadas por segundo, e o C vai ter maior frequência, beleza? Inclusive, galera, para o som é interessante, né? Se a gente pega as notas musicais, que é o que ele fala aqui, né? Se a gente pega as notas musicais, o que diferencia elas é a frequência, tá? E o lambda, comprimento de onda também. É o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vai da nota mais grave para mais aguda de maior frequência, beleza? E aqui também, no caso que ele fala de instrumentos musicais, ó, o que diferencia os instrumentos musicais é o timbre, tá? O timbre tem a ver com o formato da onda. É o que faz, por exemplo, quando a gente toca uma nota dó num piano e uma nota dó num violão, mesmo sendo a mesma nota musical, ou seja, um som de mesma frequência, a gente consegue diferenciar o som do piano e o do violão por causa do timbre, tá? Tem a ver com o formato da onda. Maravilha, vamos à última questão dessa partezinha aqui de ondas, galera. Olha só o que a gente tem aqui, ó. O que ele quer na questão? A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Então é sempre interessante ler a questão aqui por essa última parte, porque a gente já sabe o que a gente tem que buscar. No caso, o que a gente quer saber é a frequência, né? Isso que a gente quer saber. Vamos ler o textinho então. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora. Então aqui ele me deu uma velocidade, né? Sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Separação de faixas de 8 centímetros. Sabe o que na verdade é isso aqui? É o lambda. É o comprimento de onda. Então perceba que ele me deu a velocidade e me deu o lambda. E eu quero saber a frequência. Bom, questãozinha clássica para a gente usar a equação da velocidade das ondas. V igual a lambda F. Só que cuidado que aqui a gente tem que fazer uma conversão de unidades, né? Vamos deixar tudo no sistema internacional. Então a velocidade, a gente pega o valor e divide por 3,6 para ter em metros por segundo. É de 30 metros por segundo. E o lambda, perceba que está em centímetros, vou deixar em metros, 0,08 metros. Ok? Então vai ficar assim, ó, 30 a velocidade, igual a 0,08 vezes a frequência. Logo, então, a frequência será igual a 30 dividido por 0,08, o que, fazendo essa divisão, vai resultar em 375 Hz. Maravilha, então, galera, essa é a frequência da onda. E aí fica o gabarito, letra C, tá? Perceba, então, também uma questão que, ok, teve conta, mas não dá para se considerar uma questão difícil, né? Uma questão tranquilinha, só de ter que converter as unidades, né? Nenhum raciocínio muito elaborado. Certo, galera? Então, esse foi o nosso aulão parte 1 sobre ondas, que, não sei se tu percebeu aqui, geralmente são questões que dentro da parte de física
são consideradas mais fáceis. Então, são questões que eu recomendo que tu faça primeiro, porque a TRI vai priorizar esse tipo de questão. Maravilha? Na parte 2, novamente, nós vamos ver eletricidade, mecânica e termologia, certo? Te aguardo lá. Não te esquece também, novamente, se tu gostou aqui da parte 1, te inscreve aqui no canal e deixa aquele teu like para fortalecer aqui o canal. Te espero então na parte 2. Um forte abraço. Dá um tchau, professor, agora. Tchau.